Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E a bola vai rolar daqui a pouquinho em São Januário. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025, o Peixe está de volta. Você vai conferir tudo sobre o jogo Santos e Vasco da Gama. Vamos trazer as informações do Peixe, também do Vasco e o Santos Futebol Clube, que terá desfalques, ausências importantes nesta noite no Rio de Janeiro. Tudo sobre o jogo aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Campeonato Brasileiro começou. Neste sábado nós tivemos jogos importantes. São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, Fortaleza 2, Fluminense 0, Mano Menezes foi demitido. Juventude 2, Vitória 0 e Flamengo 1, Internacional também 1. Neste domingo, teremos Palmeiras e Botafogo, Vasco da Gama e Santos com transmissão do Varanda, Bahia e Corinthians e Red Bull, Bragantino e Ceará jogam na segunda-feira, às 20 horas, fechando a rodada. E para o jogo de logo mais, o treinador Pedro Caixinha não vai contar com Soteldo. Jogador com dores no adutor, foi preservado pelo departamento médico do Santos Futebol Clube para evitar qualquer risco de lesão. Portanto, o Soteldo está fora da partida. E a pergunta, claro, que fica no ar é se o Soteldo, se fosse um jogo da seleção venezuelana, se o Soteldo entraria em campo, né? A dúvida é essa. Olha, eu vou dar um pitaco aqui. Se fosse um jogo da Venezuela, o Soteldo jogaria os 90 minutos e não iria reclamar de nada. No Santos, muitas vezes é muito mimimi, é o jogador que está com CK alto, é outro que está com desgaste muscular, é outro que tem problema aqui, problema acolá, enfim, é sempre muitos problemas no departamento médico do Santos. Eu me vejo analisando o caso do Vasco da Gama, onde o Vasco da Gama tinha o Tietê e o Felipe Coutinho como dúvida para o jogo de hoje. E os dois estarão em campo, né? Então, o problema é que o departamento médico do Santos não está recuperando ninguém. O cara chega no departamento médico do Santos cantando, sorrindo e sai todo enfaixado. A impressão que dá é essa. Olha, o Santos relacionou 23 jogadores para a partida desta noite. João Paulo Brazão e Diógenes, 3 goleiros. Laterais, Kevson, Godoy, Sherman e Escobar. Zagueiros, Gil, Luizão, Luan Pérez, João Basso e Zé Ivaldo. Volantes, Pituca, Bom Tempo, Schmidt, Rincon. Meias, Barreal e Tassiano. Atacantes, Tiquinho, Roleiser, Guilherme Veron. A novidade, Luca Meirelles e David Washington. Tá aí os 23 relacionados pelo treinador Pedro Caixinha. Os 23 que estarão hoje em São Januário. O Santos, sem muitas novidades. Você que acompanha o Varanda Futebol Debate já decorou a escalação do time do Peixe, mas é um dia para que a gente possa ver mais de Roleiser e também Álvaro Barreal. Tá na tela para você o time do Santos, que vai entrar em campo com Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita, na zaga Gil, Zé Ivaldo e Escobar, no meio campo Schmidt, Bom Tempo e Barreal, na frente Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Olha, é um meio campo e um ataque leve do Santos Futebol Clube, que, claro, poderemos ver hoje muita mobilidade por parte do Álvaro Barreal, do Guilherme, do Roleiser e o Bom Tempo, que é um jogador bem dinâmico, é um jogador que se movimenta, tem uma quilometragem muito alta durante uma partida. Então, é claro que a escalação me parece boa. Eu gosto dessa escalação do Santos Futebol Clube. O David é um jogador que, no meu entendimento, no decorrer do Campeonato Brasileiro, vai conquistar a sua posição, vai realmente ter o seu espaço nesse time titular. Eu acho que vai ser natural a entrada do David Washington nesse time titular do Santos e muito provavelmente, claro, a saída do Tiquinho, mas para esse jogo de hoje eu concordo com a escalação do Tiquinho. Fez um bom Campeonato Paulista, principalmente na reta final, cresceu, né? O Tiquinho Soares evoluiu, o Tiquinho Soares nos momentos finais do Campeonato Paulista, então dá para entender, e claro que eu concordo com o Pedro Caixinha nessa escalação. É um Santos que tem um banco também muito forte, com opções interessantes para a segunda etapa. Luan Pérez com uma opção para a zaga,
Diego Pituca para o meio-campo, assim como o Tomás Rincon. Temos também o próprio Gabriel Veron no banco de reservas e o David Washington, que eu citei há pouco. Opções para o banco para o segundo tempo. Então, o Pedro Caixinha tem um repertório interessante para tentar mudar o jogo na segunda etapa, caso o resultado esteja adverso, caso o Santos esteja perdendo a partida ou até mesmo em vantagem, podendo colocar sangue novo no segundo tempo. Olha, é um jogo difícil no meu entendimento. O Vasco da Gama, que fez um campeonato carioca muito parecido com o campeonato que o Santos fez também, né? No Paulista, acho que o Vasco da Gama não fez um bom regional, né? Não fez um bom regional. O torcedor do Vasco também está preocupado. Em termos de elenco, o Vasco da Gama, no meu entendimento, tem um time pior do que o Santos Futebol Clube, tem um elenco pior do que o time do Peixe, mas é claro que na questão coletiva o Vasco pode ter aproveitado melhor esse período de treinamentos comparado ao Peixe. E é isso que vamos ver daqui a pouquinho em São Januário, quem soube aproveitar mais o tempo de trabalho, se foi o Carille ou se foi o Pedro Caixinha. Vamos ao provável Vasco da Gama para o jogo de logo mais. O treinador Fábio Carille, que tem apenas 2 desfalques. O David, em recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior, e também o Estrela, que está em transição para voltar aos gramados. Provável Vasco, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique pela direita, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Na frente, no meio, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Esse é o Vasco para a partida contra o Santos Futebol Clube. Daqui a pouquinho, jogo em São Januário. Meus amigos varandeiros. E olha, a arbitragem para o jogo de hoje ficará por conta de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, é o auxiliar número 1. Micael Stanislau é o auxiliar número 2. Jefferson de Moraes é o 4º árbitro. E o Rafael Trace é o VAR. Portanto, tá aí para você a arbitragem para o jogo Santos e Vasco da Gama. Vasco da Gama e Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E é importante o Santos começar bem o campeonato, né? O Santos, que tem uma sequência delicada, tem o Bahia na segunda rodada e na terceira rodada o Fluminense jogando fora de casa, depois o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. São jogos complicadíssimos. Quando a gente olha a tabela para o Santos Futebol Clube, não são jogos fáceis, né? O Santos tem o Vasco hoje, depois tem o Bahia na Vila Belmiro, o Fluminense no Maracanã, Atlético Mineiro jogando na Vila, São Paulo no Morumbi e depois o Red Bull Bragantino na sexta rodada jogando em casa. Então, os 5 primeiros jogos do Santos são jogos complicadíssimos, são jogos difíceis e é um campeonato que não tem moleza, né? Tirando talvez alguns jogos ali contra Juventude, Vitória, Mirassol, que são times ali com uma qualidade técnica não tão boa, jogando em casa, o Santos pode ter dificuldades menores, mas até esses clubes que eu citei jogando fora de casa vai ser complicado. Então, é um campeonato muito difícil. O Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. É claro que não é o melhor tecnicamente do mundo, fica atrás da Premier League, fica atrás da La Liga, talvez atrás do campeonato alemão, da Bundesliga, enfim. Mas se não é o melhor tecnicamente falando, o Campeonato Brasileiro está entre os mais difíceis. Talvez o campeonato mais difícil do mundo, mais competitivo, é o futebol brasileiro, é o Campeonato Brasileiro. Então, muitas emoções para o torcedor do Santos a partir de hoje, e o campeonato que vai praticamente ali até a semana do Natal, teremos bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos varandeiros, fiquem ligados, a partir das 16h30 começa uma grande transmissão no Varanda Futebol Debate, Santos e Vasco, Vasco e Peixe, na transmissão do Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu galera, tchau!